paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões. Que Deus, nesta noite, os alcance com a mesma maravilhosa presença que alcança nossas vidas aqui neste lugar. Bendizemos ao Senhor por mais uma semana que se inicia e pelo privilégio que nós temos de podermos iniciá-la servindo ao Senhor na sua casa, contemplando a sua maravilha e sermos nutridos pela sua augusta palavra. Nosso irmão presbítero Moisés oferece esse culto em ações de graças ao Senhor pelo aniversário de casamento dele com a nossa irmã Tânia. Que Deus os abençoe e ao fim a gente ora por eles nessa noite. Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 9. Iremos ler do verso 1 até o verso de número 10. Nós estamos numa série de exposições na carta escrita aos Hebreus. Hoje nós vamos iniciar o 9º capítulo. Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao verso 10. Conforme você achar o texto, se você puder, eu o convido a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Carta escrita aos Hebreus, capítulo 9, do verso 1 ao verso 10. Assim nos fala as Sagradas Escrituras. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Senhor, é maravilhoso poder estar diante de Ti, e é preciosa a Sua santa presença. Não há outra razão para nós estarmos aqui reunidos nessa noite, que não seja engrandecer ao Senhor e sermos mais uma vez nutridos pela Tua bendita e infalível palavra. Nós cremos que o Senhor fala através da Sua palavra. Nós cremos que ela é pão vivo que alimenta a nossa alma. É água fresca, viva, que sacia a sede de nosso coração. É bússola que nos direciona e nos aponta o caminho que o Senhor deseja que sigamos. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor.
E é por isso que nessa noite te suplicamos, por sua infinita misericórdia, fale ao nosso coração mais uma vez. Traz edificação à nossa vida, consola-nos, se for preciso, confronte-nos, exorte-nos, mas não permita, Senhor, que venhamos a sair deste lugar da mesma maneira como chegamos até aqui nessa noite. Se aqui entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver alguém que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite, Santo Espírito de Deus, cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da escuridão, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo, nós queremos Te escutar, é isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Cristo nos abre o caminho da verdadeira adoração. O 8º capítulo do livro de Hebreus mostrou-nos a superioridade de Cristo enquanto um sumo sacerdote capaz e eficiente para mediar a nossa relação com Deus. Um sumo sacerdote perfeito, que supre todas as expectativas e necessidades que uma relação mediadora precisa, assim como era estabelecido nos tempos da antiga aliança. O 9º capítulo continua o raciocínio do autor, nesta feita com a finalidade de nos apresentar de maneira prática o que a mediação de Cristo implica sobre a nossa relação com Deus e a nossa adoração ao eterno Criador. O 9º capítulo, em sua primeira perícope, do verso 1 até o verso número 10, irá tratar exatamente sobre esse tema tão oportuno, uma verdadeira, autêntica e genuína adoração. Como é padrão literário desse autor bíblico, a todo momento ele vai lançar luz sobre as coisas do Antigo Testamento, com a finalidade de nos fazer compreender, sob uma cosmovisão em Cristo, como que as coisas do Senhor passam por um processo de ressignificação e agora tomam uma verdadeira forma, tangível aos nossos olhos e agradável àquele que nos chamou. O 9º capítulo fala sobre adoração, uma adoração que está mediante a obra de Cristo e que se distingue da adoração realizada no templo de Jerusalém pelos judeus que viviam sob a antiga aliança, ainda debaixo do antigo sacerdócio, vivendo os antigos e superados costumes. O autor de Hebreus quer mostrar à primitiva igreja de Jerusalém que a verdadeira adoração de fato estava acessível aos cristãos, pois o próprio Cristo abriu esse caminho, nos permitindo ter um acesso direto a Deus. Se é necessário pensarmos sobre adoração, sem dúvida alguma esse tema se faz urgente nos nossos dias, pois a igreja expressa através do seu canto aquilo que ela crê. A igreja evidencia através da sua adoração aquilo que ela professa. Para sabermos o que uma instituição de fato crê, não é necessário visitarmos os seus documentos confessionais. Basta que observemos o seu serviço litúrgico. Basta que observemos o seu tipo de canto. Basta que observemos o seu tipo de adoração. E isso nos permitirá compreender o que de fato aquele povo reunido crê e o que de fato aquele povo professa. Quando falamos sobre adoração, nós falamos da expressão viva, da epifania clara da igreja do Senhor no seu ato de louvor ao nosso único e verdadeiro Deus. Sem dúvida, o capítulo 9 de Hebreus não é um texto simples de ser compreendido, mas pode muito bem ser elucidado, se nós com os olhos do Espírito Santo o permearmos, a fim de entendermos que Cristo nos abre o caminho da verdadeira adoração. Se eu afirmo que existe uma verdadeira adoração, subentende-se que por sua vez também é possível que haja uma falsa adoração.
Se eu afirmo que existe um verdadeiro serviço a Deus, eu então compreendo que é possível que haja um desserviço a Deus. Se eu afirmo que existe algo que de fato agrada ao Senhor, na maneira como o Senhor estabeleceu na sua santa palavra, existe a possibilidade de desagradarmos o Senhor, ainda que o façamos acreditando que estamos adorando ao nosso Deus. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 9. Eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, a fim de compreendermos que Cristo nos abre o caminho da verdadeira adoração. A primeira verdade está exatamente no primeiro verso. E o que é que o autor de Hebreus nos diz no primeiro verso? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos, ou seja, regras de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. O autor começa afirmando que o antigo sistema de adoração, ele também era dotado de regras. Haviam regras para adorar a Deus. Haviam preceitos estabelecidos para se servir a Deus. E não somente as regras estavam estabelecidas, mas o ambiente em que essa adoração seria processada. Antes do templo ser erguido em Jerusalém por Salomão, os judeus receberam, através da revelação que Deus deu a Moisés, as orientações para construírem um antigo tabernáculo. E aquele tabernáculo móvel, ele era uma figura do templo que seria erguido. Mas todas as divisões exigidas pelo Senhor no tabernáculo foram replicadas quando o templo foi erguido. O serviço de adoração a Deus, ele estava composto de orientações explícitas do próprio Deus. A primeira coisa então que eu devo compreender à luz desse texto é que nunca houve na história da fé nenhum tipo de adoração destituída de direção. Toda a adoração possui uma direção. Todo serviço ao Senhor está fundamentado em regras, em preceitos, em realidades estabelecidas pelo próprio Deus. Se nos dias que o Senhor revelou a lei a Moisés, ele então preocupou-se em dizer aos israelitas como desejava ser adorado, esta mesma verdade, esse mesmo princípio se transporta para a igreja cristã, e da mesma maneira o Espírito Santo, dirigindo os apóstolos, disse à igreja como Deus quer ser adorado. Se tal verdade deve ser por nós aceita, isso significa dizer que não existe adoração sem a verdadeira direção. E que direção seria essa? A direção estabelecida pelo Espírito Santo de Deus. Mas aonde que o Espírito Santo nos faz saber qual é a vontade de Deus, da maneira como Ele quer ser adorado? Na sua santa e bendita Escritura. Para saber como adorar a Deus, eu preciso visitar as Escrituras. Para saber como Deus quer ser servido, eu preciso voltar à palavra. Para compreender como Deus quer ser adorado, eu preciso então visitar a sua santa lei, pois na sua lei Ele me diz exatamente como deve ser o serviço de adoração. Lá na antiga aliança haviam regras minuciosas, exigências muito claras. E nos nossos dias? Nos nossos dias existe um abandono, uma ojeriza por toda forma de direção. E as pessoas então querem promover adorações espontâneas, desprovidas de direcionamento. E elas querem fazer as coisas de qualquer jeito, e elas vão de maneira muito leviana dizer: vamos deixar o Espírito Santo nos dirigir. Como se a direção do Espírito Santo fosse uma coisa anárquica, em que cada um vai fazer o que quiser, em que cada um vai dizer o que quiser, aonde cada um vai cantar o que quiser, tocar o que quiser, agir da maneira como quiser, e esse tipo de adoração será rotulada como uma adoração espiritual. E quando nós falamos de termos como liturgia, isso é coisa de católico. Isso é coisa de católico, uma história. O culto tem um papelzinho com o que vai acontecer. O Espírito Santo está amarrado nessa igreja. Como é que é a história? Quer dizer que a leitura, o dirigente já recebe a leitura que vai ser lida, os hinos que vão ser cantados, já está aqui tudo no papel. O Espírito Santo não tem liberdade. O indivíduo associa a ação do Espírito Santo a um comportamento desordeiro.
E aí nós achamos que um culto espiritual é um culto que não tem direção. Mas não é isso que o Senhor disse na sua palavra. Porque o autor de Hebreus começa dizendo: a primeira aliança, ela tinha regras. E a nova aliança, como é que funciona? O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 40, ele diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O culto a Deus, ele tem que ter ordem e ele tem que ter decência. E isso não anula a espiritualidade do culto. E isso não neutraliza a ação do Espírito Santo no culto. Porque em nenhum lugar está escrito que o mover do Espírito deve nos levar a uma desordem total e completa. Não. A adoração não é sinônimo de anarquia. Servir a Deus, exaltar o nome de Deus, sentir o poder de Deus, não é sinônimo de vivermos um momento desregrado e eufórico. Amém, meus irmãos? Você entende o que o autor sagrado está dizendo? O culto tem regra. E qual é a regra do culto? Tem que ter ordem e tem que ter decência. Aí a escritura diz: guarda o teu pé quando entrares aonde? Na casa de Deus. Qual é a ideia? É preciso que você tenha reverência, porque nós estamos na presença de Deus. Entende? Aí o Senhor disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. O que é que torna aquele lugar santo? É a sarça pegando fogo? Não, é a presença de Deus que estava ali. Quando eu vou adorar ao Senhor, eu estou me colocando diante da presença santa do Senhor. E diante da santidade do Senhor, eu preciso guardar os meus pés. Eu preciso ter temor. Eu preciso ter reverência. E eu preciso me sujeitar à direção que o Espírito Santo traz. E isso não é um culto frio, isso não é uma missa, isso não é um negócio engessado, não, mas não é mesmo, porque o culto tem que ter racionalidade. A Escritura diz que o nosso culto deve ser como? Racional. O que é um culto racional? Eu compreendo o que faço e eu entendo o que está acontecendo. O fundamento da comunicação está presente no culto. Eu me comunico com Deus e Deus se comunica comigo. Eu exalto a Deus e Deus fala ao meu coração. Eu engrandeço a Deus e a sua palavra penetra a minha alma. O culto é racional. Eu entendo o que está se orando e por que está se orando. Eu compreendo o que está se cantando e entendo a natureza do meu canto. Eu entendo a leitura da Escritura e eu compreendo a exposição da Escritura. E eu volto para casa cheio do poder do Espírito Santo. Então não tem nada a ver com gritaria, com euforia, com corre-corre, com cai-cai, com ninguém se atrepando nas colunas, nos bancos, pulando debaixo dos... Não, ai, deixa isso para lá. Aí o culto foi uma bênção, porque estava um voando, um correndo, um rodando. Um fez um frecheiro e pulou debaixo do banco e foi para lá no final com a unção da cobra doida. E levantou um profeta, e levantou outro profeta, e levantou 10 profetas, e a gente não sabia que profeta escutava. Ai, o culto foi uma bênção. Não. O culto tem que ter ordem e decência. A verdadeira adoração que Cristo trouxe é uma adoração fundamentada na direção do seu Espírito. Mas não somente isso. Tudo no serviço ao Senhor tem um significado. Nada é aleatório no culto. O culto não pode ser constituído de coisas aleatórias. O culto tem começo, meio e fim. E há uma razão para cada ato do culto. Aí o que o autor de Hebreus diz? Aí verso 2 até o 5, veja aí. Com efeito, foi preparado o tabernáculo. O tabernáculo antecedeu o templo,
cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro ou o candelabro, e a mesa e a exposição dos pães, se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. O objetivo do autor não é explicar a finalidade e a utilidade de cada elemento que compunha a mobília do templo. Essa não é a sua preocupação. Mas o seu intento é lembrar o significado de cada componente dessa mobília, que apontava para um cumprimento futuro que a igreja já vivenciava. Cada um desses elementos tinha uma fundamentação que revelava a pessoa de Jesus Cristo. Era uma sombra sobre o que Cristo faria, era uma sombra sobre o que Cristo era e o Cristo realizaria em nosso meio. O autor então resgata esses símbolos e cita essa mobília para mostrar uma coisa: tudo no serviço a Deus tem um significado. E o que essa arca significava? Ela representava a presença de Deus entre o povo de Israel. Ela continha as tábuas da lei, simbolizando a aliança que o Senhor havia feito com o seu povo. Havia também a mesa dos pães da proposição. Essa mesa simbolizava a provisão de Deus. Era Deus dizendo ao povo dele que ele cuidaria do seu povo, e esses pães eram colocados diariamente como uma oferta contínua diante do Senhor, figurando a comunhão do Senhor com os seus filhos. Havia também no tabernáculo o candelabro ou a menorá. E o que ela significava? Representava a luz de Deus no mundo. As 7 lâmpadas simbolizavam a iluminação que o Espírito do Senhor, na sua perfeição, traz sobre a humanidade. Havia também o altar do incenso, feito de ouro. E esse altar, ele era usado para queimar incenso, simbolizando as orações do povo que subiam até Deus, em um ato de adoração e intercessão contínua diante do Senhor. Havia também o altar do holocausto, que era usado para os sacrifícios e representava a expiação dos pecados, a devoção do povo diante do Senhor, buscando a remissão de sua culpa. E por que o autor sagrado resgata esses símbolos? Para mostrar à primitiva igreja que já não fazia sentido ela olhar para o templo e sentir a ausência desses símbolos, porque esses símbolos já haviam perdido o seu significado, pois a razão de sua utilidade agora fora perdida por conta da obra de Jesus Cristo. Então eu preciso entender que no serviço ao Senhor nada é aleatório. Por que tem um altar ali? Por que tem uma arca ali? Por que tem querubins ali? Por que existe um candelabro ali? Por que tem, durante os espaços do templo, pães expostos sobre uma mesa? O que isso significa? O culto cristão também não foi destituído de símbolos. Por que nós temos uma cruz aqui atrás? Não é para adorarmos ela e exaltarmos ela. Mas quando nós olhamos para essa cruz, nós vemos estampado diante dos nossos olhos o alto preço que Cristo pagou pela nossa vida. E vemos essa cruz vazia, porque a Bíblia diz que Ele ressuscitou e reina glorioso na eternidade. Por que tem um púlpito no centro da igreja? Por que o púlpito não fica na lateral como nos templos romanos? Porque depois da reforma o púlpito vem para o centro. E o que é que isso significa? Significa que a centralidade do culto está na pregação da palavra, no poder da palavra. É somente escritura e nada mais. E a gente fala de altar, e vocês chamam isso de altar, só que aqui não tem altar. E tem não, pastor, e o que é isso? Isso aqui é uma plataforma. E por que não tem altar na igreja evangélica? Estou vendo um bocado de rosto bugado. Meu Deus, é um herege. Não existe altar dentro de igreja protestante.
E por que não tem altar dentro de igreja protestante? Porque o altar é o lugar que se faz o quê? Se faz sacrifício, e aqui a gente não sacrifica ninguém. Mas por que no templo romano tem o altar? Porque lá eles acreditam que Jesus Cristo vai ser sacrificado missa após missa, domingo após domingo. Nós entendemos que ele só morreu uma vez, ressuscitou uma vez, o efeito da sua obra vale até agora, e ele vem nos buscar. Então a gente não tem altar, a gente tem púlpito. E púlpito tem base bíblica? Tem. Quando Neemias terminou a reconstrução do templo, junto com o escriba Esdras, diz a Bíblia que eles mandaram providenciar um púlpito, para que a palavra fosse lida, proclamada ao ouvido do povo. Então você sabe por que na sua igreja o púlpito fica no meio, ele não fica no canto da parede? E você agora entende porque na nossa igreja o culto não deve ser removido da centralidade da nave da igreja. O púlpito não tem que ser substituído por uma cadeira de vidro e um púlpito de cristal. O púlpito tem que permanecer dentro do templo, e nele a palavra tem que ser lida, pregada e ensinada com fidelidade. Amém, meus irmãos? Não pode tirar o púlpito, mas tem igreja que tira o púlpito e bota um camarada com a voz mansa dizendo: tudo que Deus te mostrar, Ele vai te dar. É mentira que eu vi ontem uma Range Rover e eu sei que Ele não vai me dar. Deixe de conversa fiada, deixe de lorota. Você veio aqui para ouvir a palavra. É preciso devolver o púlpito para a centralidade da nossa adoração. E por final, o que acontecia na antiga aliança? Tudo tinha um significado. O que acontece na nova aliança? Tudo continua tendo um significado. Por que no nosso culto nós oramos confessando pecados? E quantas igrejas abandonaram esse momento do culto? Em que as pessoas não param para refletir que elas enfrentaram uma semana inteira pecando contra Deus. E é preciso termos um momento diante do Senhor, confessarmos a nossa culpa, confessarmos o nosso pecado, pois a Escritura diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o culto tem oração. Por que o culto tem oração? Porque nós cremos que Jesus Cristo está aqui. O culto tem louvor, mas não é espetáculo. Culto não é show. Culto não é show. Ministério de louvor não é ministério de show. É serviço de adoração. Amém, irmãos? Nós juntos e congregados louvando a Deus. Mas agora chamam os cultos de show, de espetáculos. Aí é fumaça subindo, é jogo de luz para lá e para cá. Quem tem labirintite sai zonzo dentro da igreja. Não aguenta. Ah, mas o povo gosta. E quem foi que disse que o culto é para agradar a você? Se você, quando eu estiver naquela porta, me dizer: pastor, eu não gostei do culto, eu vou lhe responder: problema é seu. Você acha que eu vou ficar triste porque você não gostou do culto? Você acha que eu vou ficar perturbado porque você vai embora falando mal do culto? Não, o culto não foi pensado para você. O culto foi pensado para Cristo. E eu tenho plena certeza que Cristo se agrada deste culto, porque os elementos desse culto são fiéis à palavra que Ele revelou na sua gloriosa lei. Então o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus. Mas nos nossos dias as coisas foram tão invertidas que as igrejas estão pensando em formas de agradar a clientela. Então nós vamos agradar o povo, porque o povo é o consumidor. E Deus? Deus pensa o que sobre isso? O que Deus pensa não importa. Nós precisamos entender que tudo dentro do espaço do Senhor tem um significado. Mas ainda que Ele resgate esses elementos, Ele justifica a razão porque cita, veja os versos 6 e 7. Ora, depois de tudo isso preparado, tudo o que? O altar, do incenso, do holocausto, do candelabro, a mesa da preposição, o posicionamento da arca, depois que o tabernáculo era todo montado e tudo estava no seu devido lugar,
continuamente, ou seja, todos os dias, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o quê? Os serviços sagrados, para realizar o culto. Verso 7. Mas no segundo, apenas o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez ao ano, e não podia entrar lá sem o quê? Sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. E aí no capítulo 8 nós vimos por que ele fazia isso. O autor está nos mostrando a beleza da ritualística. Não tenha dúvida que esse culto era de encher os olhos, porque os sacerdotes vestidos, um carregando o incenso, outro carregando o animal do sacrifício, outro carregando o cutelo para imolá-lo, outro posicionando o animal sobre o altar, as orações sendo feitas, os hinos tocando pelos levitas, e tudo aquilo enchia os olhos com a sua pompa e o seu esplendor. E muitas vezes a gente se encanta com a estética das coisas e desprezamos o conteúdo delas. Não é assim? Aí a gente se empolga com a estética, com a beleza, com a pompa, aqueles cultos cheios de coisa. Tem uns aí que gostam até de copiar os judeus, né? Tem pastor que manda fazer uma réplica da arca e bota dentro do altar, que ele chama de altar na igreja dele. E ainda manda os diáconos vestidos de branco entrar carregando, coitado, a réplica da arca. Tem aí igreja que começa o culto tocando no chofar, tá lá o camarada tocando o chifre do carneiro. E ele usa um quipá na cabeça, e ele bota uma estola sacerdotal, uma bandeira de Israel, né? E ele é tão arrochado que o pão da Santa Ceia ele traz de Jerusalém, e o da gente a gente compra na padaria São Cristóvão. E enche o culto de coisa, como se fosse o templo, e enche os olhos, e aquela pompa, e aqueles momentos impactantes, e aquilo enche os olhos e fica, meu Deus, que coisa linda, que coisa impressionante. Mas e o conteúdo disso? Ele está citando essas coisas, mas ele está citando com uma finalidade. Essa linda adoração era imperfeita. Essa belíssima adoração era incapaz de agradar a Deus. Essa fantástica adoração, cheia de minúcias, de detalhes, que enche os olhos, que impressiona com a sua beleza, ela é insuficiente para agradar a Deus. Você já viu uma celebração num templo romano? É impressionante. Os paramentos, os utensílios, a organização, a coisa milimetricamente calculada, e aquilo é belíssimo. Temos que dizer, aquilo é belíssimo. Mas aquilo é insuficiente para agradar a Deus. E por quais razões o é? Porque no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, do verso 11 até o verso 16, Deus falando pela boca do profeta e olhando para esse tabernáculo em funcionamento, Deus disse, a partir do verso 11, do primeiro capítulo de Isaías: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal.
com toda a pompa do tabernáculo, com toda a beleza estética do serviço sacerdotal, Deus olha e diz: eu não suporto mais isso. Porque não é a estética do culto que vai impressionar Deus, porque não é a estética do serviço que vai tocar o coração do Senhor. Deus disse: lavem as suas mãos, parem de fazer o mal. Ele diz pela boca do mesmo profeta: vocês se aproximam de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não se impressiona com a sua voz afinada, Deus não se impressiona com a sua habilidade e o seu talento. Deus quer olhar dentro do seu coração e enxergar um coração quebrantado e contrito, no qual Ele tenha prazer e deleite. Você entende a gravidade da coisa? E o que o autor de Hebreus está mostrando à primitiva igreja? As pessoas se impressionam com a beleza da coisa, mas estão descartando o sentimento de Deus sobre aquilo. De que maneira nós vamos até o Senhor? De que maneira nós vamos à presença do Senhor? De que forma nós vamos colocar-nos diante do Senhor? Nós vivemos dias de profunda maldade, e aí a coisa está tão bagunçada que a pessoa já não tem mais o devido senso de temor quando vai à casa de Deus. Vive na lama do pecado e já não sente constrangimento algum por isso. Vive imerso na obscuridade, mas acha que uma oração, uma leitura e um hino vão quitar toda a pendência que ela tem. Não é assim? Eu vou no culto, vou orar, vou cantar, vou ouvir o sermão do pastor, e quando eu voltar para casa, eu vou fazer tudo de errado que eu continuava fazendo. Mas está bem, eu fui para o culto, eu cumpri a minha obrigação. Já começou errado porque é uma obrigação. É assim que você quer viver com Deus? É assim que você quer caminhar com Deus? A Escritura não ecoa no seu coração? A palavra não promove mudança na sua vida? Você chegou aqui na prostituição e continua nela? Você chegou aqui vivendo na desobediência e continua desobediente? E vai passando mês após mês, ano após ano, e a sua vida não muda em absolutamente nada, mas só porque você veio ao culto, está tudo certo com você? Não está. Porque Deus não aceita qualquer adoração, porque Deus não recebe qualquer louvor, porque Deus não ouve qualquer oração. A Bíblia diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Como é que nós estamos servindo a Deus? Que tipo de serviço ao Senhor a igreja evangélica brasileira está promovendo? Irmãos, se nós fizéssemos uma análise ainda que superficial daquilo que acontece na imensa maioria dos templos cristãos, e comparássemos isso com o que está escrito na Escritura, nós perceberíamos o quão distante a nossa igreja está ficando de Deus. Porque transformamos o culto num espetáculo, porque substituímos a pregação por uma palestra motivacional. Eu não vou nessa igreja mais não, porque o pastor diz que eu não posso viver no pecado. Eu quero ouvir 10 maneiras de ser uma pessoa de sucesso. Eu não sou de sucesso, eu vou saber dizer a você como ser de sucesso? Eu sou um fracasso. Mas eu quero ser. Porque Paulo disse: quando eu sou fraco, glória a Jesus, aí é que eu sou forte. Mas nós transformamos o culto no quê? O que é que tem nessa igreja para mim? Tem que ter alguma coisa para mim. Tem que ter alguma coisa para mim. Se não tiver alguma coisa, eu não fico. Tem o Evangelho da Salvação. Você quer comer a palavra da vida? Ela está aqui à sua disposição. Não, eu quero a corrente dos 318. Nem sei se é dos 318, sei lá, a corrente dos 300. Meninos, 300 já morreram e está tudo certo. Não, eu quero um milagre, eu quero o Senhor, eu exijo o Senhor, eu determino o Senhor. O Senhor tem que fazer, o Senhor não tem que fazer nada. O Senhor vai fazer o que Ele quiser fazer.
e nós vamos adorá-lo, Ele fazendo ou não fazendo o que a gente quer. É preciso então que nós descobramos que não é a beleza estética da adoração que de fato a torna aceitável a Deus. Isso é tão sério que o próprio autor sagrado vai dizer, olha aí o versículo 8. Querendo com isso, querendo com o quê? Entenda o contexto. Ele começa falando do tabernáculo, do que tinha no tabernáculo, de como essa adoração era bonita, mas era imperfeita. Aí ele diz no verso 8, querendo com isto, dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Vamos ler o mesmo versículo na versão NVT? O mesmo verso 8 na NVT diz assim: com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto, enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Enquanto eu quero me manter preso ao altar, preso ao holocausto, preso aos pães da preposição, preso à contemplação do minorá, enquanto eu quero me manter preso à antiga arca, depois do véu, quando eu quero me manter preso a essas coisas, eu ignoro o caminho que o Espírito Santo abriu. E qual foi o caminho que o Espírito Santo abriu? E por isso que essa adoração é espiritual. Como que o Espírito Santo abriu esse caminho para que a gente pudesse de fato adorar a Deus em espírito e em verdade, como ele disse à mulher samaritana lá no poço de Jacó? Como, Senhor? Os judeus dizem que a adoração é em Jerusalém, os nossos pais dizem que a adoração é em Samaria. Aí Jesus responde para ela: mulher, chegará um dia em que nem tão pouco em Jerusalém ou em Samaria, mas os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, não fazendo a mínima diferença aonde eles estão. Como que o Espírito Santo abriu o caminho para essa verdadeira adoração? Você tem que compreender que o autor de Hebreus está construindo uma teologia soteriológica muito profunda. Ele está te mostrando que a antiga forma de religiosidade é ineficiente para agradar ao Senhor. O profeta Isaías disse aqui para você ouvir que Deus está farto da sua devoção baseada em mecanismos humanos. Deus está farto disso, porque o caminho foi aberto. Então pare com essa metodologia de servir a Deus. Eu vou fazer uma promessa, eu vou fazer um voto, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer qualquer coisa. Não, para com isso. Eu desde o dia 31 de dezembro de 2024 que eu não bebo nenhuma gota de refrigerante. Aí eu comentando isso com uma pessoa que botou refrigerante para eu beber, aí a pessoa: você fez um voto? Foi? Eu disse: não fiz voto nenhum. E por que você fez isso? Porque eu não quero mais me envenenar com refrigerante. Mas qual é a mentalidade? E é crente, viu? Qual é a mentalidade desse crente? Eu tenho que fazer um voto. Eu tenho que fazer alguma coisa para poder agradar a Deus. Essa mentalidade é cristã? Qual é a diferença disso para aqueles que sobem escadarias de joelho, se sacrificando, se autoflagelando? Qual é a diferença disso? Por que nós temos que pensar Deus de uma forma tão distanciada? Savonarola dizia: eu não quero pensar Deus como um carrasco. Mas não é assim que a gente pensa sobre Deus. A gente imagina Deus com uma cara sisusa, um chicote na mão, querendo que você se martirize, querendo que você se autoflagele, querendo que você sofra, que você faça voto. É assim que a gente pensa Deus. E por que a gente não pode pensar Deus com um sorriso no rosto, disposto a nos ajudar em todas as nossas necessidades e nos conduzir ao caminho da vida? Porque eu não posso pensar Deus como meu amigo, como meu refúgio e a minha fortaleza. Por que eu tenho que pensar Deus como alguém que quer me ver sofrer? Não. Se eu sofro por causa dos meus próprios pecados. É isso que disse o profeta Jeremias. Mas o Espírito Santo abriu esse caminho. E abriu como? No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51. A Escritura nos diz como o Espírito Santo abriu o caminho. Em Mateus capítulo 27, 50 a 51 está escrito: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito.
E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Como foi que o Espírito Santo abriu o caminho? Através do sacrifício de Cristo. Aí o Evangelho diz que enquanto Jesus estava no Monte da Caveira, sendo exposto ao sofrimento, expirando a hora nona, entregando seu espírito ao Pai, neste mesmo exato momento a terra treme, o sol escurece, mortos ressuscitam, e lá no templo de Jerusalém, no interior do templo, longe da vista da maior parte das pessoas, algo extraordinário aconteceu. E o que aconteceu? O véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, o véu que representava a barreira erguida pelo pecado, na qual o pecador era incapaz de acessar a presença do Eterno, o véu que estabelecia o limite de até onde você podia ir na sua relação com Deus, quando a gota preciosa do sangue do Cordeiro escorreu e pisou o solo sagrado de Jerusalém, lá dentro do templo erguido por Salomão e reformado por Herodes, o véu foi rompido de alto a baixo, o véu foi rasgado de cima a baixo, e eu quero crer que a mão gloriosa do Eterno foi quem rasgou aquele véu, e agora não existem mais barreiras, agora não existem mais bloqueios, agora não existem mais limites, e eu posso adentrar o Santíssimo, e eu posso contemplar a face do Criador, e agora eu posso vê-lo como Ele é, e agora eu posso me dirigir diretamente a Ele, e se eu posso me dirigir diretamente a Ele, eu já não preciso do sacerdote que está no templo, eu já não necessito mais da Arca da Aliança, porque na antiga aliança ela representava a presença de Deus. Só que em Mateus capítulo 28, versículo 20, a partir desse exato momento, está escrito pela boca do próprio Cristo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não preciso de uma arca representando Deus, porque eu já tenho o próprio Deus comigo todos os dias. A partir daquele momento, a mesa dos pães da preposição perdeu o seu sentido, porque simbolizava a provisão de Deus. Só que em João capítulo 6, no versículo 51, o próprio Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu lhe der será um pão que alimenta a sua carne para toda a eternidade. Eu já não preciso do candelabro da menorá, ele que representava a luz de Deus em meio ao mundo, porque agora eu tenho lá em João capítulo 8, versículo 12, o próprio Cristo dizendo: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará nas trevas. Eu já não preciso do altar do incenso. E por que eu não preciso do altar do incenso? Ele figurava as orações que subiam até o trono, mas só que em Romanos capítulo 8, versículo 34, o apóstolo Paulo disse: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou, e Ele está à direita do Pai, orando por nós nesse exato momento. Eu já não preciso do altar do holocausto. E por que eu não preciso dele? Porque ali se ofereciam os sacrifícios para remir os pecados, mas eram sacrifícios imperfeitos. Só que em 1 João capítulo 1, no versículo 7, Jesus Cristo diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu não preciso mais da antiga adoração, porque Cristo abriu o caminho da verdadeira adoração. Cristo é a minha arca e Ele está comigo. Cristo é o meu candelabro, ilumina a minha vida. Cristo é o pão da provisão que me sustenta. Cristo é o altar do incenso que leva as minhas orações a Deus. Cristo é o altar do holocausto que me purifica de todo pecado. Então essas antigas coisas perderam o sentido. Entende, irmão? Que a gente se apega a coisas que já não fazem sentido, que a gente se agarra a coisas que perdem completamente o propósito, porque em Cristo a nossa adoração é completa e agradável a Deus. Se nós tivermos altar, se nós tivermos
uma arca, se nós tivermos candelabros, se nós tivermos incenso, se nós tivermos sacerdotes, mas não tivermos Cristo, então nós não temos absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas eu quero terminar mostrando uma coisa que o Espírito Santo fez questão de deixar registrado aqui. Olha o que diz o versículo 9. E isso é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ok. Verso 10. Os quais não passam de ordenanças de onde? Da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de se fazer o quê? O que é que diz aí? Qual é a última palavra do verso 10? De fazer uma reforma. Nós estamos na atualizada. Uma reforma. Vamos entender um negócio aqui. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: essa adoração, ela é baseada na carne. E ela é baseada no mecanismo. Você não come isso, você não veste isso, você não bebe isso, você evita isso, você não faz aquilo. E você fazendo tudo isso, você terá uma adoração que agrada a Deus. Aí ele diz: isso é ineficaz para tornar o seu culto aceitável. E escrevendo aos Colossenses, Paulo vai argumentar algo muito semelhante. Coisas do tipo, na nossa contemporaneidade. Você só é crente se você não cortar o cabelo. Você só é crente se você não usar bermuda. Tem que usar calça o tempo todo. Ainda tem por aí gente que diz que dorme de calça, porque se Jesus voltar ele não fica. Eu queria encontrar essa figura e perguntar como é que ele toma banho. Se você cortar o cabelo, você não é crente. As irmãs congregacionais não são crentes porque cortam o cabelo. Eu não estou discutindo os costumes de nenhum lugar. Só que essas coisas não determinam um verdadeiro cristão. Essas coisas não são símbolos que identificam um autêntico servo de Jesus Cristo. Eu ando de bermuda pelas ruas de Campina Grande. E se você fingir que não me conhece, eu faço questão de todo mundo saber que eu conheço você. Eu já disse aqui, uma vez eu fui fazer a transição pastoral de uma igreja. Aí apresentei o nome do pastor. Aí uma senhora levantou a mão: pastor, eu só quero saber uma coisa. Pois não. Esse pastor aí que você está indicando usa bermuda? Porque se usar bermuda, para mim já não serve. Meu Deus, tanta coisa importante na vida de um pastor. A mulher está preocupada se ele usa bermuda. Quer dizer que ele pode ser um herege, tanto que ele use calça, né? Ele pode ter o espírito do Satanás no couro dele. Ele estando de calça, está tudo certo. A gente se apega a essas coisas ou não se apega? Se apega. E a gente acha que essas coisas identificam um verdadeiro crente. Tem nada a ver, meu filho. Tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Com base em comidas e bebidas. Uma vez um crente veio brigar comigo, querendo me obrigar a aceitar a tese dele, que comer carne de porco é pecado. Eu disse: meu amigo, compre a carne de porco e dê a mim que eu como. Deixe eu pecar sozinho, pelo amor de Deus. Eu adoro pecar com uma costela de porco assada na brasa. Mas isso é pecado. Por que que é pecado? Porque Jesus colocou os demônios no porco, na manada de porco. Problema daqueles porcos, foram tudo para o inferno demoniado. Mas o porco que eu boto na minha mesa, ele é cristão. É sim.
Porque antes de eu comer, eu digo: Deus, abençoe esta comida, e muito obrigado pela provisão que o Senhor me deu, e eu como ele de boa. Você entende? Aí tem gente que se apega ao sábado. Quem não guarda o sábado não é cristão. Eu não vou guardar o sábado. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que Ele é Senhor do sábado. E Ele criou o sábado para o meu descanso. Ele não me criou por causa do sábado. E a gente vai se apegando a essas coisas. A oração só pode se for de joelho. Quer dizer que se eu orar em pé, Deus não escuta? Se eu orar deitado, Deus escuta. Se eu orar com o rosto no chão, Deus escuta. Entende? Nós vamos criando moletas para alimentar a nossa fé, com base naquilo que comemos, que bebemos, que vestimos e outras coisas. Como é terrível viver uma fé nesses moldes. E como é maravilhoso ser livre em Jesus Cristo. Entende, irmão? Não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Mas aí o texto termina dizendo que todas essas coisas foram impostas. Sim, o próprio Deus revelou essas coisas, mas isso até que houvesse um momento oportuno de reforma. O Espírito Santo reformou o culto da antiga aliança para o culto da nova aliança. E o Espírito Santo tem reformado o culto ao longo dos anos e guiado a igreja pelo caminho da verdade. E é por isso que os reformadores assim foram conhecidos, pois estes trouxeram a reforma. E o que a reforma trouxe? O que é uma igreja reformada? O que é fazer parte de uma igreja reformada? Tem tanta difamação contra a igreja reformada, né? Quer um povo frio, quer um povo gelado, quer um povo sem graça, quer um povo insosso. Quando alguém me diz, eu digo: vá lá na minha igreja. Você vai ver que a gente pega fogo, a gente tem sabor e a gente não é insosso, não. Se você assistiu o nosso culto 3 domingos seguidos, eu duvido que você se acostume em qualquer outro lugar. Amém, meus irmãos? É verdade. O Espírito Santo reformou o culto. E o Espírito Santo quer reformar o culto. E por que é Ele que reforma o culto? Porque Ele é que dirige a igreja. E é por isso que a reforma dizia: igreja reformada sempre se reformando. Só que tem uma turma neopuritana, extremista, meio adoentada, que acha que ser reformado é ser alucinado, né? Só pode o saltério, não pode cantar cânticos, não pode a mulher orar no culto, não pode ter instrumentos, tem que ser pelo princípio regulador e lá vai. Não. O Espírito Santo está sempre reformando o culto. E no culto reformado, nós lemos a palavra, nós pregamos a palavra, nós cantamos a palavra, nós oramos a palavra, nós glorificamos a Deus segundo a palavra, somos cheios do poder do Espírito Santo, porque Ele continua agindo segundo a sua palavra e vivendo dia após dia a reforma do Espírito. Reformando. Porque se o Espírito Santo é uma pessoa, e nós cremos que Ele é, Ele vai mudando as coisas, né? E Ele vai dizendo: eu quero assim, eu quero dessa forma, eu quero dessa maneira. E Ele vai guiando a igreja. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito, pois Ele nos dirá a maneira como Deus quer ser servido. E aí não pode haver esse engessamento. E quantas vezes existe esse engessamento? E a gente vai, sabe, meu Deus, como eu escutei essas coisas. Deus quer que a gente faça assim, mas sempre fizemos desse jeito. Eu fico imaginando os crentes de Jerusalém olhando para o autor aos Hebreus, ele dizendo: não precisa mais desse altar aí. E os crentes dizendo: mas a gente sempre fez desse jeito. Aquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer? Morra, eu não. Eu não. O culto, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Porque o próprio Cristo nos abriu o caminho da verdadeira adoração. Nossa adoração está fundamentada em Cristo.
E é isso que o autor de Hebreus quer mostrar na primeira parte do capítulo 9. Ele quer nos fazer entender que todas aquelas sombras foram suplantadas pelo que Cristo fez. Então, amado irmão, você não precisa viver de promessa em promessa, de voto em voto para agradar a Deus. Você não precisa viver se martirizando. Você não precisa viver o peso e a opressão dos homens. Você vive livre segundo a direção do Espírito mediante a sua palavra. E você se alimenta dessa palavra e é nutrido por essa palavra. E essa palavra molda a sua vida. E você vai se permitindo ser guiado pelo Espírito em um constante processo de reforma. Mas para isso, você tem que ser espiritual. Porque a Bíblia diz, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Ser sensível ao Espírito Santo. E ele fala de diversas formas e de muitas maneiras. Mas nesses últimos dias, tem nos falado através do Filho, Jesus Cristo. Ser sensível ao Espírito Santo. Entende? Compreende? Sem se apegar a certas coisas. Sem se enredar com certas coisas. Ouvindo a voz de Deus, entendendo que a multiforme graça do Senhor está disponível e acessível a todas as pessoas. Mas a gente bloqueia os nossos ouvidos, porque a gente se deixa pegar por tradições, né? Uma vez alguém falava comigo sobre um querido pastor, que hoje é episcopal. Aí dizia, como é que pode um homem daquele estar vestindo uma roupa daquela? Que ele usa os paramentos da igreja episcopal. Igual uns que falam da minha gola. Ah, se acostume com a minha gola, porque eu não vou tirar ela. E eu vou ser enterrado com ela, viu? Para ver se na ressurreição eu passo na frente, porque o pastor sofre demais. Entende? Mas só canta salmos e não, a gente canta o que é bíblico. Entende? Amém? Nós não valorizamos mais a tradição do que a palavra pela qual o Espírito Santo nos dirige. E tem que ser assim. Quanta gente briga por causa de uma placa, por causa de um costume, por causa de um modo, por causa de um hábito, por causa de tradições. Elas são boas, mas elas não são mais importantes do que o Espírito Santo de Deus, nos dirigindo segundo a sua palavra. Portanto, Cristo nos abre o caminho da verdadeira adoração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, a Tua palavra nos instrui de maneira graciosa. E nós cremos que ela é verdadeira. E tudo o que nela está escrito para a edificação das nossas vidas. E para o bem da Tua Santa Igreja. Nós cremos que o Teu Espírito tem nos dirigido, tem nos guiado através dos séculos. Quantos desafios a Tua Igreja já enfrentou nesse mundo e quantos ainda enfrentará? Mas em tantos momentos em que as coisas pareciam completamente perdidas, o Seu Espírito soprou sobre o Teu povo, lhes trazendo luz mediante a Sua palavra e reformando dia após dia a adoração ao Teu santíssimo nome. Nos perdoe, Senhor, se o nosso coração idólatra nos conduziu por caminhos em que nos apegamos a objetos, a utensílios, a coisas que consideramos super sagradas, desprezando a simplicidade de confiar apenas no poder que há no Teu santo nome. Que em nosso coração, Senhor, não esteja apegado a isso, mas esteja arraigado na obra gloriosa do Calvário. Vem nos dirigir, Espírito Santo, vem nos conduzir e nos faz descansar no Teu imenso, glorioso poder, nos faz descansar nos Teus eternos braços
e nos faz caminhar seguros, descansando no poder de Deus. Ouve a nossa oração, Senhor, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.